Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de correção de atividades online. A matéria, obviamente, é de Ciências da Natureza e quem fala é o professor Moisés, ok? E bom, galera, para essa videoaula estarei trazendo aqui de acordo com o nosso método, né, a correção da atividade número 5, beleza? Sim, já foram trazidas 5 atividades, certo? Se você perdeu alguma ou deixou de entregar, é importante que você vá atrás, tenta fazer e pode me enviar, beleza? Eu estou aí recebendo, né? Tem gente que manda na semana, outro 2 semanas depois. Estou recebendo, beleza, galera? Então, o importante é vocês estarem fazendo essas atividades. E mais importante ainda, estarem corrigindo essas atividades, beleza? Então, vai pegando aí sua atividade, é, o, o lápis e a borracha e vamos para a correção, beleza? E a primeira questão, né, para introduzir o assunto, veio com a seguinte pergunta: qual gás que se encontra em maior abundância na atmosfera? Obviamente, né, olhando a nossa foto, obviamente novamente, vai ser o nosso gás nitrogênio, né, que vai estar com cerca de 78% de toda a camada atmosfera, a camada chamada atmosfera, né, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, de todo o ar que está nessa atmosfera, 78% é de nitrogênio. Beleza? Então, obviamente, ele vai se encontrar em maior abundância na atmosfera. Trazendo nossa resposta, o gás em maior abundância na atmosfera terrestre é o gás nitrogênio, né, o N2. Representa 78% do ar. Certo, galera? Questãozinha aí, né? Nível fácil, beleza? Então, sem perder tempo, vamos para a segunda questão. E para a nossa segunda questão, temos a seguinte pergunta: o que significa um gás ser considerado comburente? E qual gás na nossa atmosfera, a atmosfera terrestre, é considerado comburente? Então, galera, a gente começa a falar sobre o que é ser um gás comburente. Então, a gente viu, né, na aula passada, a gente estudou de um determinado gás que tinha uma característica muito específica e importante, que era de ser comburente. E o que significa isso? Comburente é que você se torna necessário para que ocorra o processo de combustão. Ah, professor, o que é o processo de combustão? A gente viu na última aula que o processo de combustão nada mais é, em palavras bruscas, né, que você queimar algo, você tacar fogo, né, como a gente fala por aqui, né? A gente tacar fogo em algo, a gente pegar, riscar um fósforo e colocar o fogo no papel. A gente vai estar colocando o papel em processo de combustão. Então, para que ocorra a queima, o processo de combustão, é necessário um gás que seja comburente, beleza? E qual é o gás comburente na nossa atmosfera? É o nosso gás oxigênio, beleza? Dando a resposta da segunda pergunta, né? Então, formando a nossa resposta, a gente vai ter que ser comburente significa que se torna necessário para que ocorra o processo de combustão. E o gás comburente na nossa atmosfera é o gás oxigênio. Então, galera, sem o gás oxigênio não vai dar para queimar nada, não vai dar para tacar fogo em nenhum objeto, beleza? O fogo só existe por conta da presença do oxigênio. Quando o oxigênio acaba, o fogo automaticamente, né, se consome, como a gente costuma falar, porque ele vai estar consumindo oxigênio. Beleza, galera? Então, corrigido. Então vamos para a próxima questão. Questão número 3. Quais as principais importâncias do gás oxigênio para os seres vivos em geral? Diga duas características. Então, eu deixei aqui duas características para a gente formar um padrão, ok? Claro que o gás oxigênio tem mais características do que duas, beleza? Você pode estar trazendo aí outras características diferentes da minha. Só não vale confundir, né, com as características dos outros gases. Então, uma das primeiras características que a gente pode estar trazendo para o gás oxigênio é a característica da questão anterior, quando a gente falou que o gás oxigênio é o gás comburente.
Então isso é uma característica muito importante para a nossa vida. Galera, só pensar, né, como é que a gente cozinharia, né, faria as nossas refeições sem que exista o fogo. Imagine se o oxigênio não existisse, não existiria fogo. Então, uma das principais importâncias para a nossa vida também é que o gás oxigênio é um gás comburente, beleza? E uma das segundas características, obviamente, né, você deve estar pensando aí, que ele, em poucas palavras, é o gás que nós respiramos. Mas se a gente for trazer para uma resposta mais literal, a gente pode dizer que o gás oxigênio ele participa do processo de respiração celular dos seres vivos. Ou seja, ele é utilizado para a nossa respiração, para que nos mantenha vivos. Beleza? Então, trazendo aqui a nossa resposta. Primeiro, o oxigênio participa da respiração celular, respiração dos seres vivos. E segundo, que ele é um gás comburente, que participa do processo de combustão de quaisquer organismos, né? Seja organismo vivo ou não vivo, beleza? Então, corrigido, galera? Entendido? Então, vamos para a próxima. E para a nossa quarta questão, temos a seguinte pergunta: quais são os gases nobres? E por que são chamados de nobres? Então a gente viu que tem determinados gases na nossa atmosfera que são chamados de nobres. É pelo simples fato de eles não se misturarem com ninguém. A gente vê, por exemplo, assim, pega um exemplo o oxigênio. O oxigênio é um gás que reage a diversas substâncias. Um exemplo que a gente viu na nossa aula foi ao ferro. Quando o oxigênio entra em contato direto com o ferro, vai acontecer o processo chamado oxidação. Ou seja, vai criar aí ferrugem, beleza? Os gases nobres, eles não reagem com qualquer substância. São específicas substâncias que eles vão reagir. Eles não reagem até entre si mesmos, beleza? Tais gases, né, trazendo a lista, são eles, né? O hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Sim, né? A gente vê que tem uma semelhança, né, de ônio no final deles, beleza? E que já é uma característica apresentável para você já ter noção de que se trata de um gás nobre. Só falta, né? A única diferença ali é o hélio, que ele é um pouco diferente dos outros gases nobres, beleza? E respondendo na segunda pergunta, né? E recebem esse nome, pois dificilmente reagem com outras substâncias ou até com eles mesmos. Faltou uma vírgula aqui, né? E recebem esse nome, vírgula, beleza? Bota só uma vírgula aí entre nome e pois, que fica tudo ok, certo? Então, corrigido, galera. Então vamos para a próxima. Então, galera, para a questão número 5, temos a seguinte pergunta: qual a importância do gás carbônico para o nosso planeta? Então, o gás carbônico ele tem a sua importância mais precisamente na vida dos vegetais, ou seja, na vida das plantas. Aí eu trouxe, né, na videoaula até um exemplo assim, né, brincando, de que as plantas elas não saem aí para comer. A gente não vê todas as plantas comendo alguma coisa, a não ser as plantas carnívoras, né? Aí é outros 500, digamos assim, é outro exemplo. Mas a grande maioria das plantas, elas vão produzir o seu próprio alimento. Ou seja, elas são autotróficas, produzem seu próprio alimento, beleza? Sozinhas. Mas para isso, elas precisam de tais componentes, que a gente pode resumir em três: a luz solar, os sais minerais encontrados na água, então tem que ter água, e, por fim, o gás carbônico. Tendo esses componentes, ela vai conseguir realizar o processo de fotossíntese. Esse é o nome, né, dado ao processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento, beleza? E é importante enfatizar, né, que no final, né, do processo de fotossíntese é formada a glicose, que é o alimento da planta, e gás oxigênio. Então vê aí que a planta libera oxigênio para a nossa atmosfera. Então sim, o gás carbônico é muito importante, pois ele atua, né, na respiração celular das plantas, ajudando, né, a nossa vida, né, o nosso ar, porque a planta ela não fica com aquele gás oxigênio, ela libera para nós, né, para todos os seres vivos
que se encontram no nosso planeta. Então, finalizando a nossa resposta, pode ficar desse jeito. O gás carbônico é essencial para a vida dos vegetais, pois é com ele que as plantas fazem o processo chamado de fotossíntese, pelo qual produzem seu próprio alimento, a glicose, e liberam na atmosfera o gás oxigênio. Beleza, galera? Entendido? Então vamos para o próximo. E para finalizar, né, com a questão número 6, temos a seguinte pergunta. Explique, em suas palavras, como ocorre o ciclo do gás carbônico, de forma simplificada. Galera, eu sei que teve algumas dúvidas sobre essa questão, teve a galera reclamando, professor, tem que falar muito e tal. Galera, por isso que eu botei de forma simplificada. Se você quiser escrever é, o gás carbônico faz isso, isso e isso, botando na ordem certa, botando, relevando, né, o ciclo, que a gente está falando do ciclo do gás carbônico. Então tem certos componentes, o caminho para formar esse ciclo. Então ali eu pedi, né, de forma simples, você falar como é o processo, né, como é o ciclo do gás carbônico. Então aqui a gente tem uma foto bem simples, galera, do ciclo do gás carbônico. Ou seja, não interessa de onde a gente vai começar, porque é um ciclo. Então ele vai acabar voltando para o mesmo ponto. Então vamos começar aqui, por exemplo, nessa parte aqui de cima, beleza? No gás oxigênio. Então, obviamente, o gás oxigênio está na atmosfera. Ele vai participar da nossa respiração, a respiração dos seres vivos, como por exemplo, nós seres humanos. Na nossa respiração celular, nós ingerimos oxigênio e liberamos dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, beleza? Então a gente faz a nossa respiração é assim: entra oxigênio e sai gás carbônico. Aí olha que interessante, o gás carbônico que nós liberamos é ingerido pelas plantas, né? Que a gente tem a representação de uma árvore. Pode ser, a gente vai usar a palavra planta, beleza? Ou seja, que esse gás carbônico, como trazido na questão anterior, ele vai ser utilizado no processo de fotossíntese, que vamos lembrar, no final da fotossíntese é liberado dois componentes: a glicose, que a planta vai reter para ela, né, vai, não vai liberar no ambiente essa glicose, e o gás oxigênio, que ela libera. Então, como é a respiração das plantas? Elas recebem gás carbônico e liberam gás oxigênio, ou seja, o contrário da nossa respiração. Então, quando ela liberar oxigênio, vai voltar para esse mesmo ponto. Então, obviamente, vai ocorrer todo o ciclo novamente. E esse ciclo é eterno, beleza? É um ciclo, né? Não tem ponto de partida e nem ponto de chegada, né? Digamos assim. Não tem um ponto para acabar, beleza? Então, eu sei que a explicação foi grande. Agora eu vou trazer aqui como você pode resumir essa explicação, beleza? Então, nossa resposta pode ficar assim. Simplificando, o gás carbônico é ingerido pelas plantas. Perceba-se, eu fui, eu peguei o primeiro ponto aqui na fotossíntese. Tem problema? Não, porque é um ciclo. Então, independente do ponto que você pegar, você vai voltar para o mesmo ponto. Então, na resposta aqui que eu coloquei, eu comecei do ponto das plantas, na fotossíntese, beleza? Atenção para isso. Então, continuando. O gás carbônico é ingerido pelas plantas, pelo processo de fotossíntese. Ele está aqui. Que no final deste processo é liberado na atmosfera o oxigênio. Então, ela andou e foi para cá, liberou oxigênio na atmosfera. Que acaba por, perdão, gás utilizado pelos seres vivos na respiração. Beleza? Estou aqui, ó. A nossa planta liberou gás oxigênio e esse gás é utilizado pelos seres vivos na respiração. Ou seja, estava na atmosfera e foi utilizado na respiração nossa, na nossa respiração, que acaba por liberar gás carbônico, o qual volta para o ciclo, ou seja, volta para a planta. Beleza? Então, de forma simplificada,
a gente pode trazer o ciclo do gás carbônico desta forma, beleza? Então, galera, a gente vai finalizando mais um vídeo aula de correção de atividades, beleza? Espero ter tirado, né, todas as dúvidas com esta videoaula. Se ainda tem dúvida, pode ir lá no WhatsApp e me mandar a dúvida, beleza? Por mais, galera, desejo a todos uma boa tarde, bons estudos, galera, e até a próxima. Valeu!